Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar dessa situação com esses instrumentos chamados ripples que podem causar aí o estouro dos índices no final do ano, dia 30 de dezembro ou 2 de janeiro, ou ainda nos primeiros dias aí do ano, devido às consequências dessas operações, como elas serão feitas aí nos últimos dias do ano. Maravilha, pessoal! Então, antes de entrarmos mais uma vez na matéria principal, nossas mensagens rápidas, nossa grande comunidade aí no WhatsApp, estamos criando mais um grupo, acabamos de abrir aí, então quem quiser mais uma vez, mande um e-mail para entrar, é totalmente gratuito, e compartilhamos aí diversas notícias ao longo do dia. Essa arte que está aí é uma delas, olhem que maravilha. Temos também uma comunidade no Patreon, paga, exatamente para fazer aí estratégias anti-crise, deixar o nosso dinheiro protegido, investir aí em instrumentos contra a crise, mas sempre se atentando aí aos diversos riscos que tem todas essas operações, que isso é sempre o mais importante. E por fim, nossa comunidade no Telegram, basta clicar no link, óbvio tem que ter o Telegram, mas basta clicar no link aí, e aí já recebe as nossas frases para nos lembrarmos que a humanidade é sempre capaz de fazer coisas boas. Não são só essas coisas ruins que vamos falar aí nesse vídeo. Maravilha, pessoal? Então vamos lá, começando. Essas são algumas mensagens aí que transmitimos na sexta-feira, Então, queridos amigos, no último vídeo de Fernando Yurik, ele cita um analista que trabalhou no Federal Reserve, Zoltan Pozsar. Encontramos uma matéria na Bloomberg com o relato completo sobre essa pessoa. Vale muito a pena ler o material inteiro, mas nós, é claro, fizemos um resumo. Então aí, sempre um desenho aí pra gente dar uma descontraída mental com tantas informações ruins, e aí está o analista, que foi indicado pelo Fernando Yurik, e continua aí, o nosso resuminho. Nascido na Hungria, Zoltan Pozsar mudou-se para os Estados Unidos em 2002 e iniciou uma carreira na empresa de pesquisa Economy.com. Em 2008, pouco depois, antes do colapso do Lehman Brothers, ele foi trabalhar no Federal Reserve Bank de Nova York, onde ficou conhecido por criar um mapa do sistema financeiro que incluía bancos de recompra e sombra, fora dos empréstimos tradicionais. Conhecido como o Oráculo das Ripples, Zoltan Pozsar espera ainda mais turbulência nos mercados. Pozsar tem más notícias, há mais problemas pela frente. Apesar da recente iniciativa do Federal Reserve de injetar 500 bilhões de dólares no mercado de recompra para evitar um aperto no financiamento no final do ano, persistem problemas profundamente enraizados. Foi exatamente isso que o Fernando Yurik, ele se baseou para dizer aí que o final do ano pode ser realmente muito mais conturbado do que a mídia, obviamente, sempre a mídia tradicional diz. A extensão desses problemas pode ficar clara antes do final de 2019, à medida que os bancos lutam para colocar seus livros em ordem para os reguladores. O final de ano é menos problemático por causa da Ripple Bazooka que recebemos do Fed. Se a mensagem no relatório contribuiu para obtê-las, então é uma boa maneira de provar que está errado, diz Pozsar. Mas agora estamos chegando a um ponto no ano em que os problemas patrimoniais surgirão, e acho que o sistema voltará a funcionar. Se ele estiver certo, significa que há algo errado em um mercado de mais de 2 trilhões de dólares, que lubrifica as artes financeiras. O mercado de recompra é onde os ricos em dinheiro do sistema financeiro emprestam aos pobres, com bancos, fundos de mercado monetário, fundos de hedge, corretoras, gestoras de ativo e outros que formam empréstimos e emprestam no curto prazo. Embora os tomadores de empréstimo nesse sistema possuam muitos ativos de longo prazo, no dia a dia eles podem não ter a liquidez de que precisam. A Ripple permite emprestar dinheiro contra esses ativos para compensar. Então é isso, pessoal, olha aí, uma figura, sempre essas figuras aí muito bacanas. E a questão fundamental, passamos um resumo muito breve, exatamente para detalhar melhor agora no vídeo. Então a questão fundamental é exatamente essa, gente? Para quem não sabe, essas histórias das Ripples são aí, empréstimos então a curtíssimo prazo, que são feitos todos os dias aí no overnight. Então exatamente no momento ali que as empresas vão fechar. E em setembro, houve um boom aí enorme. Pensem que, como é curto prazo, esses juros desses empréstimos sempre seguem ali os juros básicos, e o juros básico norte-americano estava ali a 1,5% a 2%, 2,5%, e como teve essa grande falta de liquidez no mercado, houve um estouro aí de mais de 10%
nos juros e o Federal Reserve automaticamente entrou e desde então há exatamente uma enxurrada de dinheiro, né, que o Fed coloca na economia. Fora essa questão das ripples, ele está, né, num quantitative easing novo, quantitative easing 4, já falamos diversas vezes. O balanço do Fed aumentou astronomicamente, então tudo que o Fed fez aí nos últimos 19 meses para voltar, né, seu balanço antigo, em pouco menos, né, de 3 meses, ele já colocou tudo de volta no mercado, o que mostra um grande desequilíbrio, né? Enquanto isso, as bolsas aí do mundo inteiro bombando, né, exatamente com esse dinheiro que deveria ter sido utilizado aí para movimentar a economia, para criar emprego, mas está indo tudo para esses mercados especulativos. Tá certo, pessoal? Então vamos detalhar exatamente essa questão, vamos entender melhor esses processos, né, e quem é esse analista que é referenciado nada mais nada menos pelo Fernando Yurick. Então vamos lá. Sempre lembrando que essas informações foram resumos aí que pegamos na internet, e essa matéria completa aqui vamos ler exatamente ali da Bloomberg. E é uma outra questão fundamental, né, que a gente sempre fala, esse tipo de informação sempre saiu ali dos sites underground, né, do Zero Hedge, e agora mídias importantes aí como a Bloomberg sempre trazem, óbvio, né, nunca é na capa, mas sempre traz ali de forma bem escondidinha, mas está ali, né. Então, o analista do Credit Suisse previu o recente problema no encanamento do sistema financeiro. Ele disse que ainda não acabou. Em setembro, uma parte muitas vezes esquecida, mas vital do sistema financeiro global, entrou em curto-circuito. É chamado de mercado de acordo de recompra overnight, ou ripples. E quando aproveitou, a taxa de juros que os mutuários institucionais tinham que pagar por empréstimos de curto prazo passou pelo teto. Como resultado, as pessoas no mercado buscaram respostas para entender tanto o que deu errado quanto o risco que isso tende a acontecer novamente. Muitos se voltaram para um analista do Credit Suisse Group, chamado Zoltar Possar, que previu o colapso com uma previsão quase estranha em uma nota de pesquisa de agosto. Olha só, né, pessoal? A gente fala que os analistas bons e os ruins do mercado se diferenciam exatamente pelas previsões que acertam, né? Mais ou menos que nem um médium ali, mas infelizmente é assim. Possar tem más notícias. Há muitos problemas pela frente. Apesar da recente iniciativa do Federal Reserve de injetar 500 bilhões no mercado de recompra para evitar um aperto no financiamento do final do ano, persistem problemas profundamente enraizados. A extensão desses problemas pode ficar clara antes do final de 2019. Olha aí, né, pessoal? É o intuito principal aí do nosso vídeo. À medida que os bancos lutam para colocar seus livros em ordem para os reguladores. Se o final do ano é menos problemático por causa das Ripple Bazooka que receberemos do Fed, e a mensagem no meu relatório contribuiu para obtê-la, então é uma boa maneira de provar que está errado, diz Possar. Mas agora estamos chegando a um ponto no ano em que problemas patrimoniais surgirão, conforme a gente falou antes, né? Exatamente por isso que no final do ano, né, gente, tem mais risco aí de dar esse problema, e o Federal Reserve, podem falar que isso é uma teoria da conspiração, mas é exatamente por isso que o Federal Reserve já se adiantou e colocou essa fortuna, né, disponível aí no mercado. A T-List, como a gente sempre fala, no mínimo $500 bilhão. Se ele estiver certo, significa que há algo errado em um mercado de mais de $2 trilhões, né, que é o que a gente comentou. Nas finanças, a falta de liquidez mata você rapidamente. Como você não é morto pela liquidez, não posso fazer pagamento hoje, eu farei amanhã. É basicamente o que o Ripple Overnight faz. Em 17 de setembro, Wall Street, os gerentes de fundos sofreram repentinamente por esse dinheiro de curto prazo, e os grandes bancos pareciam relutantes ou incapazes de fornecê-lo. Também é muito interessante, né, gente? Sempre falamos aí que quem costuma deixar essa liquidez, né, no mercado, exatamente para as empresas fecharem seus caixas, são os grandes bancos, e eles se recusaram a ajudar nesse período, né? No centro do argumento de Possar está a ideia de que duas grandes experiências, uma em política monetária e outra em regulamentação, colidiram para tornar o mercado de recompra mais propenso a entupir dessa maneira. O experimento monetário é uma flexibilização quantitativa, né, que é exatamente o QI que a gente sempre fala. Após a crise financeira, o Fed começou a estimular a economia comprando títulos. O dinheiro gasto para isso foi adicionado ao excesso de reserva detida pelos bancos. Após anos de quantitative easing, os grandes bancos se acostumaram a ter esse
dinheiro para emprestar no mercado de recompra. Eles estavam nadando em excesso de reservas, que é o que dizem ali, né, os austríacos, quem gosta ali da escola austríaca, exatamente que quando você injeta muito dinheiro, as instituições ficam completamente viciadas e quando você tira, causa esse tipo de coisa, né, gente? Mas então o Fed começou a diminuir o quantitative easing, comprando menos títulos e reduzindo o excesso de reservas no sistema, que é exatamente essa figura aí que a gente está mostrando e mostramos no vídeo anterior. Ainda há muito, mas é aí que o experimento regulatório entra em cena. Para evitar a repetição do colapso de 2008, os vigias dos bancos endureceram as regras de tal maneira que os maiores credores acham que precisam manter mais reserva à mão. Assim, as reservas em queda e o desejo dos bancos de manter mais começaram a beliscar. Ao mesmo tempo, outros players financeiros estavam começando a confiar mais no mercado de recompra. Houve um aumento muito acentuado na demanda por financiamento nos últimos 12 meses, em particular de investidores alavancados, como fundo de hedges. Isso aí a gente comentou também, pessoal, no outro vídeo, que né, é o que traria aí um problema de bolha, um problema de crédito, se transformaria numa verdadeira bomba atômica. Na medida que essas empresas de hedge estão utilizando esse dinheiro do Federal Reserve para alavancagem, que é como se fosse, de uma forma bem resumida, aumentar as apostas, né? Isso pode trazer um risco muito maior para esses processos. Em setembro, todas essas forças, combinadas com alguns outros eventos peculiares, como empresas que precisavam de dinheiro para liquidar notas fiscais trimestrais, para criar uma breve escassez em todo o sistema de dinheiro, né? Então, exatamente essa questão de falta, né, desse dinheiro de quantitative easing, somado aí a questõezinhas pontuais de pagamentos trimestrais, foi exatamente o que elevou aí de 2 a 10%. E aí a própria Bloomberg comenta, né, que esse analista é como uma aranha no meio da teia, onde pode coletar informações e tentar entendê-las. Então, tanto em questão de contatos de mercado financeiro quanto de informações, esse analista, né, esse Posser, ele é realmente um dos melhores e ele é conhecido no mercado como isso. Posser diz que outro aperto é provável, os resultados potenciais, dor nos fundos de hedge que usam o mercado de recompra como fonte de dinheiro barato e um potencial efeito cascata de ativos como ações e títulos, já que os investidores são forçados a reduzir suas posições. Sua previsão mais ousada é que o Fed poderia empurrar mais liquidez para o sistema comprando títulos de tesouro a longo prazo. Posser diz que isso equivaleria ao novo quantitative easing. Então tem também, né, gente, essa possibilidade, mas novamente, né, se o Banco Central colocou em 3 meses o que ele conseguiu tirar em 19, imaginem se depois desses 500 bilhões de dólares aí ainda tiver que entrar com mais dinheiro, né, e a confiança do mercado indo cada vez mais para o brejo. Nesse caso, o objetivo seria manter as coisas funcionando sem problemas, não estimular a economia. Alguns analistas dizem que o Banco Central já está no topo da situação. O Fed tem sido muito proativo em lidar com as preocupações de liquidez que surgiram em setembro. A questão não é que haverá liquidez suficiente, mas qual será o custo dessa liquidez. Os avisos de Posser chamam a atenção de Wall Street, porque ele tem uma visão geral desse mercado complexo e pode explicá-lo bem, pelo menos para os que falam fluentemente o Ripple Land, olha só, né? Acho que ele tem todos os operadores de taxas de juros de curto prazo no mundo em sua descagem rápida. Ele é como uma aranha no meio da teia, onde pode coletar essas informações e tentar entendê-las. Então é isso, pessoal. Basicamente, é o que a gente fala, é uma situação limite. Parece até que o mercado financeiro já está sabendo, né, que algo muito ruim está para acontecer. O Federal Reserve, obviamente, ainda tem força de colocar mais dinheiro, vai saber aí se ao longo de janeiro, até mesmo de fevereiro, mas, né, todos esses analistas dizem que de março, no máximo, né, que bate exatamente com a aposta ali que o Ray Dalio, o maior investidor de fundo de hedge do mundo, fez, exatamente porque mesmo se o Banco Central injetar mais dinheiro e as bolsas continuarem bombando exatamente com esse dinheiro, fica ali uma situação, né, que não há mais como disfarçar, não há mais como continuar um ano, por exemplo, fazendo isso daí, né? Isso traria um estouro exatamente inédito e muito perigoso aí, não só para o sistema financeiro, mas para todas as sociedades, né? Numa questão aí política, na questão propriamente social, né? De se não pode haver aí problemas sociais, problemas governamentais, né? Os governos, aí a gente faz isso bastante, as pessoas ficam muito preocupadas, tomar e reter, né, o capital das pessoas por um tempo, até que essa situação passe,
Então, por isso, novamente, que é fundamental uma carteira anticrise, estar comprado em ativos físicos, né, ativos aí fora dos mercados dos sistemas financeiros, e ter esses instrumentos, né, de opções de put que exatamente apostam contra o mercado, mas sempre de olho no risco, né? Imaginem se uma coisa desse tamanho, se o Fed continua inflando, injetando dinheiro no momento que estourar, quem sabe até, né, se as bolsas aí não podem também congelar e aí não vai ter adiantado, né, fazer essas apostas. A única coisa que vai ter adiantado realmente é ter colocado o dinheiro fora desse sistema. Maravilha, pessoal! Então trouxemos aí o máximo de informações. Estamos muito bem posicionados aí para caso ocorra realmente algum problema no dia 30 de dezembro ou 2 de janeiro, ou mesmo na primeira, segunda semana. Na semana que vem já vamos começar a nos posicionar em opções de vencimento em fevereiro, mas para agora estamos totalmente tranquilos se isso ocorrer, né? Não é um Morfeu que está falando, não é nem o Fernando Yurick, é um ex-analista aí do Federal Reserve, como falou a matéria, que tem muito conhecimento e contato, né, para alegar tudo isso que ele está dizendo. Maravilha, gente! Então é isso daí, um excelente final de semana a todos. Mais uma vez, quem puder, mande aí um e-mail para entrar na nossa comunidade gratuita, quem puder entrar no Patreon, exatamente para se blindar, e quem puder também clicar aí no linkzinho do Telegram para fazer parte da nossa comunidade. Curta o nosso vídeo, curta o nosso canal. Um grande abraço!